Plata, em espanhol significa dinheiro, riqueza. No Rio da Prata, que sobrevoamos ao chegar na Argentina, eram transportados os tesouros dos colonizadores espanhóis. Mas parece que o tempo de abundância ficou no passado. Há décadas em crise econômica e política, o país vizinho parece uma incógnita para nós brasileiros. O peronismo, ideologia que reina no país das empanadas, parece não ter surtido muito efeito até agora. Pergunto a Elsa, uber-colombiana, o que ela pensa de Perón e Evita. Foi um presidente que, em seu primeiro mandato, deu um golpe militar. Porque ele era militar, ou seja, foi uma ditadura. O que ocorreu? Teve sim algumas ideias populistas, como ajudar aos pobres, e, sobretudo, se casou com uma jovem chamada Evita Perón. Evita Perón era uma pessoa que, dizem, era uma garota do interior que veio tentar a sorte em Buenos Aires. Fiquei curioso sobre a visão de Elsa sobre Evita, que é idolatrada no país. Parece que as colombianas não pensam tanto assim como as argentinas. Evita saía e tinha um discurso cheio de rancor. A classe trabalhadora, contra o proletariado, contra as empresas, contra quem tem dinheiro. Se não há empresários, se não há quem tem dinheiro, como o povo vai conseguir trabalho? Me parece muito lógico o argumento de Elsa, mas prefiro investigar um pouquinho mais. Mesmo tendo morado 1 ano e meio na Argentina, ainda não entendi completamente isso que chamam de peronismo. Dando uma volta pelo centro, percebo que o governo Macri não tem sido tão diferente do anterior. Na verdade, fiquei impressionado com as placas que divulgam as políticas que antes eram taxadas de populistas, como, por exemplo, subsídios do governo para alimentos, para o transporte público e atividades culturais. O governo liberal de Macri parece tão kirchnerista após minha chegada que me pergunto se Macri não se converteu ao peronismo. Ao pegar um trem, começo a lembrar dos tempos em que morei no país do tango. Em 2012, eu andava de ônibus a 1,50 pesos. Hoje a passagem está a 20 pesos e o país decretou emergência alimentar. A inflação está correndo mais do que esse trem. Ao fundo, eu olho a Bicha 31, a favela mais conhecida da capital federal, que fica praticamente ao lado do centro da cidade. Durante uma visita ao bairro chinês, aproveito para entrevistar esse jovem. Na Argentina, a questão social, política, o que te parece? A gente está em um momento de transição. Primeiro estávamos mal e depois pior. Complicada essa vinculação ao dólar e nós recebemos em pesos. Eu tenho trabalho, mas ganho em pesos. O meu salário não sobe. Eu antes comprava uma Coca-Cola por 50 pesos e agora está a 100. Não sei nem o que dizer. Acho que só indo à igreja para pedir um milagre a Nossa Senhora de Buenos Aires. Mas acabo desistindo depois que o mendigo me comenta que o padre da catedral joga água fria nos mendigos para que eles não fiquem próximos à entrada da igreja. Fiquei com medo de levar um banho também. Pergunto a essa moradora de rua como está a situação do país. Está nebulosa. Estamos indo para trás. E aí vem as eleições. Esperamos que esse governo saia e que venha um bom. Porque não há trabalho, há muita pobreza. Tem muita gente passando necessidade.
Pergunto se seria melhor com Cristina Kirchner, e ela responde que sim. Na época de Kirchner, havia mais trabalho e que ela trabalhava como doméstica numa casa de família. Depois de algum tempo, a dona da casa também caiu na pobreza e não teve como continuar. Pergunto então se na Argentina há repressão contra os moradores de rua. E ela responde: sim, e não importa se você está grávida, com um bebê, te machucam. Não se importam com nada. Se eles têm que te bater, te batem. E para a gente que vive assim na rua, é ainda pior. Quando estava Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, era muito bom. Ele sempre ajudava. Dizem que ele levava os pobres até seu escritório e entregava um envelope com dinheiro. Como desistir do milagre e o Papa está muito longe, talvez seja melhor rufar os tambores e ir para a guerra, ainda que a Argentina não tenha se dado muito bem nessa história. Mas nem que seja de mentirinha, como esse axé meio forçado que vi na feira de São Telmo. Esse pessoal tá precisando conhecer o Olodum. Pego novamente o Uber com Elsa, e ela me fala que estão roubando todo o país. Não fazem manutenção de esgoto e estão havendo apagões de luz de 12 horas em quase todos os estados do país. Fico preocupado. Vai que falta energia no evento que eu ia participar na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Por sorte, sobrou luz e flashes. Já no evento de Sociologia que participei em La Pampa, fico curioso em escutar a opinião de um aluno do norte, da província de Tucumã. Depois, um amigo de Buenos Aires, José, me explica por que o peronismo vencerá. Me parece que é algo que já se previa. É o que já se manifesta socialmente. É o que o povo está pedindo. Creio que Macri teve sua chance de fazer algo diferente, mas não aproveitou. E é por isso que agora não votam nele. Se você está no centro, você atrai os extremos. Se você está no extremo, não atrai a ninguém. Escola primária. A política é realmente uma coisa impressionante. Macri virou presidente pelo voto de repúdio a Kirchner. E agora Kirchner deve voltar ao poder pelo voto de repúdio a Macri. Porque o povo acusa Macri de fazer justamente o que fazia Kirchner. Já me despedindo de Buenos Aires, fico pensando em como nós, brasileiros, temos que aprender com os taxistas argentinos. Há fascismo de esquerda, há fascismo de direita. E aqui ninguém aguenta mais os outros apontando o dedo para você. Você tem que fazer isso, aquilo. Autoritarismo, agressão. Se você não pensar como eu, é porque você é inimigo da pátria. Não se pode pensar diferente. Eu sou obrigado a pensar como o outro. É preciso escutar a quem pensa diferente. Isso é democracia, né? Volto para casa com saudade dos vinhos e das empanadas. E de todo esse caos chamado Argentina. Torcendo para que os hermanos sobrevivam e encontrem o seu caminho.